hoje nós vamos falar a respeito das métricas, das taxas que a ferramenta de e-mail marketing que você escolheu disponibiliza para que você possa entender e aprender mais a respeito das suas campanhas, do comportamento dos seus clientes, dos seus contatos, como avaliar essas informações. Cada ferramenta de envio de e-mail marketing possui, às vezes, dados que são específicos daquele sistema, daquela plataforma que você escolheu para gerenciar suas ações. Então nós vamos falar hoje das informações mais genéricas, a que muito possivelmente você vai encontrar independente da ferramenta que você escolher para utilizar. Vou explicar um pouquinho sobre essas informações hoje, para que você tenha um senso crítico bem apurado na hora de avaliar isso no seu sistema, e na próxima aula a gente vai falar como aplicar essas informações, como que você pode usar da inteligência desses dados para poder evoluir no seu relacionamento, nas suas ações, e aí conseguir vender mais com isso, certo? Então, no primeiro dado que a gente vai puxar agora, eu vou usar uma referência muito parecida que a gente já utilizou em algumas aulas atrás, quando a gente falou de segmentação. Então dá uma olhadinha nesse material que eu preparei para vocês. Bom, o primeiro grupo de pessoas que aparece aí é a taxa mais relevante. Você provavelmente já ouviu falar dela, ou se não ouviu, vai ouvir com certa recorrência quando se trata de e-mail marketing, que é a taxa de abertura. Quem foram as pessoas que abriram os seus e-mails? E por que, antes da gente explicar um pouquinho sobre total de aberturas e aberturas únicas, por que é interessante você ficar atento às aberturas? Porque a abertura, muitas vezes, ela é a bússola para te indicar como que está sendo a performance das suas campanhas. Para você saber se o seu investimento está valendo a pena. Muitas vezes, uma taxa de abertura baixa pode representar que aquelas mensagens estão indo parar no spam, ou que as pessoas estão perdendo interesse pelo assunto da sua campanha, ou que você de repente está insistindo muito só em mandar conteúdo de venda, e aquilo está causando um certo desinteresse. Então, as aberturas, elas são um referencial para você às vezes saber se aquilo está dando certo ou não. E como eu disse, na próxima aula eu vou te ajudar a entender essas taxas de abertura melhor, a como analisar esses números para poder logo descobrir se alguma coisa não está indo bem, ou melhor, saber aquilo que está indo muito bem para você continuar naquela vertente, indo naquela direção, que aquilo ali muito provavelmente vai ser a garantia do seu sucesso. Bom, então voltando aqui para a questão das aberturas, como você está vendo aí agora. Quando você manda uma campanha, todas as pessoas que recebem esse e-mail têm a chance de abrir essa mensagem, correto? Então, ou de lerem esse conteúdo. Mas muitas vezes a pessoa ela abre uma primeira vez o e-mail, naquele momento ela se interessa, mas não está com tempo para se dedicar àquela informação, para ler o conteúdo todo, ou mesmo para clicar logo no início ali da sua arte, da sua campanha de e-mail marketing. Então ela fecha esse e-mail e vai abrir depois pelo celular. Ou ela vai abrir novamente no computador mais tarde, ou ela vai reservar essa informação, porque para ela é interessante, mas ela está no trabalho e só vai poder comprar isso à noite em casa. Então cada vez que ela voltar na sua mensagem e abrir esse e-mail, essa abertura vai ser contabilizada pela sua ferramenta, pelo seu sistema. Então isso vai aparecer no seu relatório de envios. Bom, uma mesma pessoa que abriu 4 ou 5 vezes a mesma mensagem, ela pode gerar no seu relatório uma impressão de que a repercussão daquela campanha foi muito positiva. Então eu tive 2.000 aberturas no e-mail que eu mandei para 3.000 pessoas. Meu Deus, 75% de resultado de abertura é fantástico. Mas quando você vai analisar de forma mais minuciosa, de forma mais detalhada essa informação, é que você vai encontrar as aberturas únicas. As aberturas únicas são a realidade do seu relatório. Elas representam, na verdade, quantos seres humanos abriram aquela mensagem, independente se foi uma vez ou se foi 2. Então isso dá para você uma percepção um pouco mais apurada de quantas pessoas a sua campanha efetivamente impactou. E não se engane, vale a pena prestar atenção se a sua taxa do seu relatório ela é de aberturas totais ou ela é de abertura única. Porque muitas vezes você acha, ou você pode achar, que você está tendo sucesso ali de 20, 25% de abertura numa campanha, mas quando na verdade você está tendo 15, 16. Eu tenho casos na Media Post de clientes que chegam a ter o dobro de aberturas totais se você compara isso com as aberturas únicas. E o que vale para saber quantas pessoas realmente estão interagindo com a sua mensagem são as aberturas únicas, porque independente de quantas vezes ela abriu aquele e-mail ou não, você consegue dimensionar quantos clientes tiveram acesso a esse conteúdo e não simplesmente abriram muitas vezes ou deixaram aquela mensagem ali aberta e fechando no próprio dispositivo móvel. Então, às vezes te traz uma informação mais turva, né? Uma informação meio embaçada. Então, foco na abertura única, porque a abertura única vai te dar uma percepção real de quantas pessoas eu estou conseguindo falar. E isso vai dizer para você no futuro se você está melhorando ou se você não está. Então, o segundo ponto que nós vamos olhar agora é a taxa de clique. E a ideia é muito parecida com a taxa de abertura, porque você pode ter uma pessoa que clicou várias vezes no mesmo link ou em links diferentes.
Tem um comercial, inclusive, rodando na TV agora, que mostra um bebê com o tablet dos pais na mão, comprando infinitas vezes um produto, em que na fábrica as pessoas estão desesperadas porque estão achando que a venda está bombando. Mas na verdade é simplesmente um bebê que está apertando infinitas vezes e recorrentemente um botão de call to action dizendo eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Isso pode estar acontecendo com a sua campanha. Óbvio que isso é um exemplo exagerado. Mas vale a pena ficar atento, e é por isso que eu também sugiro que você não só avalie o total de clique da sua mensagem, mas também, confere aí, o clique único. Quem foram as pessoas que clicaram? E mais importante ainda, onde elas clicaram? Essa informação a gente vai inclusive usar no final do nosso curso para falar um pouquinho sobre retargeting e como evoluir nas suas estratégias de envio. Então avaliar o clique único, entender aonde as pessoas estão clicando no seu e-mail, por que aquela informação de repente é mais valiosa ou não, se o call to action que você pensou, lembra que a gente falou sobre isso quando a gente abordou a criação da arte da campanha? Pois é, será que o seu CTA está sendo efetivo, está tendo sucesso? É essa análise de clique único que vai te dar essa informação. Então vale a pena não só olhar o clique único também, mas saber aonde a pessoa clicou e o que da sua campanha, da sua estratégia está te trazendo mais resultado. Investir no que dá certo é sempre melhor do que gastar dinheiro com aquilo que não traz resultado nenhum, não é verdade? Então agora a gente falou de abertura, falou de clique, vamos para o próximo ponto, que são os leitores engajados. Então o engajamento da sua mensagem. O que é o engajamento? Isso vai depender um pouco da ferramenta. Tem ferramentas que já separam esse grupo de contatos e outras ainda não. Mas é importante que você consiga entender. Clientes engajados, contatos engajados, são aqueles que em geral ficam mais de 10 segundos com a sua mensagem aberta numa única vez, ou que além de abrir essa mensagem, clicarem em um determinado link. Então eles são separados no relatório de envio da sua mensagem para que você possa trabalhar isso numa segunda campanha ou mais uma vez aplicar nesse grupo de pessoas o retargeting que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então quem são os engajados? Os engajados são aquelas pessoas que ao receberem a mensagem, elas não deixaram ali a mensagem fechada, elas não interagiram com esse conteúdo. Elas ao menos abriram essa mensagem e não só abriram por engano, porque a pessoa às vezes ao abrir, se ela não gosta do conteúdo, ela deixa aquilo de lado e vai fazer outra coisa. Isso é um sinal de que não é porque ela abriu que a sua campanha foi efetiva. Agora, se ela abriu e se ela ficou com essa mensagem mais de 10 segundos, nos nossos dias de hoje, 10 segundos representam um interesse real, porque a coisa está muito rápida, a internet é muito dinâmica. Então, se a pessoa ficou com esse tempo com o seu e-mail aberto, muito provavelmente ela se interessou, ou as chances dela ter se interessado, elas são maiores. Isso permite que um segundo tiro, que uma nova tentativa de comunicação tenha maiores chances de ter resultado do que se você ficar insistindo com quem não abriu, ou quem abriu e fechou, correto? Então é interessante ver quanto tempo esse grupo de pessoas ficou com essa mensagem aberta. Agora, se ela abriu e além de abrir ela clicou, bom, a chance dela ter interesse mesmo por aquilo que você está dizendo ou por aquilo que aquele link, por aquele CTA, que aquele botão de ação da sua campanha representava, ela é muito maior. Então vale a pena olhar e isso hoje é o que nós chamamos de leitores engajados, de contatos engajados, de pessoas que têm ali uma relação com a sua marca e que são, como eu disse, o filé mignon, o ouro, o principal da sua lista de contatos, da sua base, das pessoas com quem você tem que se esforçar para falar mais. Bom, até aqui então a gente abordou 3 métricas, e métricas que eu chamo de métricas positivas: abertura, clique e engajamento, que são camadas de interação. Então primeiro eu abro, depois eu clico, e aí eu engajo mesmo. Quando eu abro, fico lendo o conteúdo, clico num link, clico em outro. Então é quem realmente está ali muito perto de você e está feliz com aquilo que você está mandando. Agora a gente precisa falar de outros dados também genéricos, mas muito recorrentes, e que são muito importantes para vocês também saber o sucesso ou não da sua campanha, mas que são informações, vamos dizer assim, negativas, ou de retornos não tão positivos ou de não sucesso daquilo que você fez. A primeira delas é a taxa de e-mail devolvidos. Lembra quando a gente falou em algumas aulas atrás a respeito de como as suas mensagens são entregues? Que você primeiro tem que criar a sua campanha na ferramenta e aí da sua ferramenta de envios, através dos servidores de envio dessa ferramenta, as mensagens vão ser enviadas aos servidores do Hotmail, do Gmail e tudo mais? Pois é. Quando você faz a entrega dessa carta, desse conteúdo, dessa mensagem, muitas vezes o Hotmail avalia essa campanha e vai dizer, olha, você está aqui entregando um e-mail para o rogerio@hotmail.com, porém rogerio@hotmail.com não existe ou deixou de existir. De forma que esse endereço de e-mail, ele já não tem mais validade. Então o que o Hotmail faz? Se ele for um bom provedor, ele pega essa cartinha, ó, tá aqui de volta, só para você saber que essa pessoa não existe mais. Então é muito importante você saber se você tem na sua lista de contatos muitos endereços de e-mails que estão sendo devolvidos porque não existem, ou porque os domínios que estão ali cadastrados estão errados, então são domínios inexistentes, porque isso configura uma taxa que nós chamamos de hard bounce. Confere aí na imagem que eu estou mostrando para você agora.
O hard bounce são e-mails inexistentes e domínios inexistentes. O que eles representam e por que eles te prejudicam? Porque, teoricamente, se essas pessoas não existem, elas não deveriam estar na sua lista de contatos. Ah, mas elas existiam antes. Eu tenho culpa que a pessoa mudou de emprego, de repente? Não, você não tem culpa. Agora, se você já foi informado uma vez por uma empresa, vamos supor que você enviou um e-mail para a Media Post no endereço de uma pessoa que já não trabalha mais aqui comigo. A primeira vez, eu vou te devolver essa informação. Eu vou te dizer, olha, essa pessoa não trabalha mais, esse e-mail não existe mais aqui. Bom, se eu já te dei essa informação, você no mínimo tinha que já saber inativar ou excluir de repente esse contato da sua lista. Em geral, as ferramentas de e-mail marketing mais sérias, a princípio, já fazem isso para inclusive te ajudar e poupar você de ficar investindo e gastando dinheiro com endereços de e-mail que simplesmente não existem mais, ou que os domínios também não existem, por alguma razão na hora de escrever ou de cadastrar isso, houve um erro de digitação. Mas se você, depois de ter sido informado, continua mandando e-mail para quem não existe, então inevitavelmente você vai ser punido e aí entra naquela questão da reputação. Você vai ficar famado entre os servidores de e-mail como sendo uma pessoa que não toma muito cuidado com a lista de contato. Já que você não toma cuidado com a sua lista de contato, com o seu ativo na hora de fazer uma campanha, por que eu, servidor, por que eu, o UOL, Gmail, tenho que me importar e entregar essas mensagens que você está mandando na caixa de entrada? Quanto maior a sua taxa de hard bounce, de devolução aí definitiva, aqueles e-mails que você, uma vez que foram devolvidos, não adianta você tentar que eles não vão ser entregues mais. Pelo menos não num curto espaço de tempo. Pode ser que aquela pessoa volte a trabalhar na empresa, mas aí é uma coisa que você pode testar a longo prazo, de forma bem espaçada, com campanhas bem pontuais para grupos bem pequenos de e-mails devolvidos, para ver se de repente alguém voltou. Mas em geral isso não vale a pena. É melhor você excluir isso e deixar que se a pessoa voltar a trabalhar naquela empresa ou reativar esse e-mail, que ela volte a se cadastrar com você mostrando que ela está viva de novo. Isso é mais seguro do que você tentar enviar mensagens para quem não existe e prejudicar a sua reputação. Quanto maior a taxa de devolução de hard bounce de uma campanha, maior é a chance dos outros e-mails estarem sendo entregues na caixa de spam ou simplesmente estarem sendo devolvidos porque a sua lista é muito ruim. Só para você ter uma ideia de grau de taxa, e a gente vai falar disso na próxima aula, em média, os servidores aceitam até no máximo 3% de e-mails inexistentes num grupo. Então, você fez um disparo lá para o Hotmail e na sua lista tinham vários endereços do Gmail, do UOL, do Terra, mas para o Hotmail tinham 1000 mensagens. Se dessas 1000 mensagens, mais do que 3%, mais do que 30 endereços de e-mail forem inexistentes, o Hotmail já começa a te olhar com uma cara meio duvidosa. Deixa eu ver bem se esse cara, quem que ele é, de onde ele vem, e isso vai afetando a sua reputação. Então, quanto menor a taxa de hard bounce, maior a chance de você ter um sucesso de entrega de e-mail na caixa de entrada e de parar de gastar com quem nem existe. Então, por que eu vou ficar insistindo nesses envios? Uma segunda classificação de e-mails devolvidos são os soft bounces, que são aquela devolução temporária. Então, é um e-mail que você mandou, mas naquele momento a pessoa estava de férias. Então, a caixa postal dela ali de correio eletrônico estava cheia. Então, esse e-mail volta falando, ó, caixa postal cheia, manda daqui um tempo, quando a pessoa voltar e tiver limpado isso daqui, que eu prometo que eu vou entregar a sua carta. Ou porque teve um erro de conexão. Então, o servidor da ferramenta que você escolheu, ele vai tentar fazer conexão com o servidor do destinatário, do Hotmail, do Gmail, do UOL. E ao chegar lá, por alguma razão naquele momento a internet lá não estava muito boa, caiu a luz, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto. Então eu não consigo fazer a conexão com esse servidor. Bom, em geral as ferramentas tentam fazer essa conexão por muito tempo, que é o caso inclusive da Media Post. Mas, mesmo depois de 1, 2, 3 horas tentando, se essa conexão não existe, eu devolvo essa informação. Eu pego esse dado e coloco isso para o meu cliente, que é o que a ferramenta vai fazer com você. Ela vai pegar essa informação e vai dizer, olha, a gente não está conseguindo conectar, deixa aqui num outro envio e a gente tenta novamente. Ou se você mesmo quiser, você pode selecionar essas pessoas e reenviar essa mensagem para tentar, depois do dia seguinte ou na semana seguinte, voltar e levar esse conteúdo, dependendo do que é e do prazo que você tem para isso. Então essa também é um motivo de soft bounce. E quando a sua campanha tem muitas mensagens que foram classificadas como spam, o que isso significa? Vamos supor que você fez um envio hoje e que muita gente ao receber essa mensagem, ela foi lá, não na campanha, na arte em si, ela não se descadastrou, lembra? Do opt-out, do link de descadastramento? Pois é, ela não fez isso, ela foi no Hotmail mesmo e disse, ó, esse cara é spammer, essa mensagem é spam. Essa informação, dependendo do servidor de e-mail, né, dependendo do ISP, então o Hotmail é um que provém esses dados pra gente. Então, todo dia eu vou lá, coleto essa informação e eu sei quem está denunciando ou não as suas campanhas e eu consigo usar esse dado em prol do meu cliente. Mas tem ferramentas que eu não posso dizer se todas fazem isso.
Então, se você não tem essa prática, se a sua ferramenta não faz esse tipo de filtro, a pessoa, ao denunciar você, se você recebe no mesmo envio muitas denúncias, o Hotmail pode presumir que todas as mensagens daquele envio são mensagens de spam. Ou mesmo, ele pode identificar no corpo da sua arte palavras que remetam a spam. Se você já não tem uma reputação muito legal e ainda manda um e-mail cheio de palavras, promoção, desconto aqui, Viagra, sabe essas palavras assim mais picantes que são bem clássicos de spammers? Pois é. Se na sua campanha você tem referências desse tipo, muito provavelmente as suas mensagens estão sendo classificadas como spam e não simplesmente sendo entregues na caixa de lixo eletrônico do seu destinatário. Você está tão mal de reputação, ou o servidor está tão seguro de que o seu conteúdo não é legal, que ele nem se dá o trabalho de entregar. Ele simplesmente te devolve dizendo, ó, esse seu grupo de mensagens, esse seu lote foi classificado como spam. Então essa mensagem volta, vale a pena você olhar o porquê disso. Se for muito alta, em especial a taxa, vale realmente a pena separar para entender e separar e melhorar o que você está fazendo. Mas para que no futuro você não seja novamente classificado como spammer, ou para entender se tem algum problema de configuração de segurança. Lembra que a gente falou de DKIM, de SPF? Pois é, se houve algum problema ali na sua configuração, isso pode fazer com que a sua mensagem seja classificada como spam, como insegura, e por isso que esses e-mails estão voltando. Eles são soft bounce porque, apesar de serem devolvidos, eles são possíveis de voltarem a ser entregues no futuro, dependendo do ajuste que você fizer. Diferente do hard bounce que a gente acabou de falar, em que a mensagem não vai ser entregue novamente porque simplesmente aquele domínio ou aquele endereço de e-mail não existe. Certo? Bom, essas foram as informações que eu preparei para vocês aqui, relacionadas às métricas de entrega, de abertura, de engajamento e de devolução. E tem uma última, que é para encerrar essa nossa aula, que não é uma métrica muito legal, porque se você tem muita gente se descadastrando, cancelando o recebimento das suas mensagens, é sinal de que você não está agradando tanto. Por isso que a minha última dica é que você não tire a sua atenção da taxa de cancelamento. A cada mensagem que você faz, quantas pessoas estão se descadastrando da sua base de contatos? E por que isso está acontecendo? Então, se você está insistindo muito numa comunicação onde a relevância, o interesse para quem recebe, ela é baixa, o conteúdo não vai muito de encontro com aquilo que sou seu contato estava esperando, então eu vou lá e vou me descadastrar. E o descadastramento, a gente já falou em umas aulas passadas a respeito da central de preferências, lembra? Que a pessoa poder, ao invés de se descadastrar, dar o opt-out da sua campanha, ela poder dizer, olha, isso para mim é mais legal, isso não é. Mas se apesar de você estar dando essa opção dela escolher, ainda assim ela estiver se descadastrando definitivamente da sua lista de contatos, para aí. Vamos olhar o porquê disso, vamos entender, vamos mudar, vamos segmentar, dividir, saber mais do meu cliente, do meu contato, para evitar que isso aconteça no futuro. Então, uma alta taxa de cancelamento, como você pode ver na imagem que eu estou mostrando agora, ela representa um baixo sucesso da sua campanha. Em média, a sua taxa não deve ser maior por campanha do que 2%. Passou de 2%, na ferramenta Media Post, a gente classifica o cliente após cada envio que ele realiza. Então, na ferramenta que você utiliza, se você não tiver essa classificação, fique você atento para saber se o resultado está acima de 2% e se ele está acima de 2%, o quanto acima ele está. Se for pouquinho, pode ser que a coisa seja pontual, seja só daquele disparo, daquele envio que você fez. Agora, se recorrentemente isso fica acima dos 2%, 3%, 5%, 10%, pá! Vamos parar, sinal amarelo, sinal vermelho, porque alguma coisa não está funcionando, alguma coisa que eu estou tentando fazer não está passando e não está ficando legal, a ponto da pessoa estar se descadastrando da minha lista de contatos. Está clicando muito no opt-out. Então isso é um sinal para você olhar, que também vai influenciar no resultado final das suas campanhas, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Certo? Então, aberturas totais, funilzinho, aberturas únicas. Cliques totais, funilzinho, cliques únicos. E engajamento, quem realmente está interessado e está ali interagindo por mais de 10 segundos com as suas mensagens. E agora, as métricas não tão positivas assim. Devoluções, hard bounce, devolução definitiva, e-mail inexistente, domínio inexistente. Soft bounce, devolução parcial, você ainda tem chances de ter sucesso com esse pessoal no futuro. Falha de conexão, caixa postal cheia, classificação como spam, então vale ficar atento e olhar. E no final, cancelamento, quem efetivamente está indo na sua mensagem e se descadastrando, clicando no opt-out. Fique atento a tudo isso e aí na próxima aula vem aqui comigo que eu vou te mostrar como agora usar esses dados, uma vez que você já entendeu por que eles são importantes e como que isso influencia ou não no resultado final das suas campanhas, das suas ações por e-mail marketing. Combinado? Lembre-se, teve dúvida? Gostou? Conta para mim de repente um pouco de como é a sua taxa de abertura, como isso oscila na sua empresa.
aqui embaixo, coloca o seu comentário, vai ser um prazer aprender com você e dividir também um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu vivo na Media Post com os clientes que a gente atende hoje e quem sabe aí eu posso te ajudar e você pode trazer alguma novidade, não só para mim, mas para todo mundo que participar desse curso aqui, ok? Obrigado pelo seu tempo, até a próxima aula.